Olá a todos vocês, aqui quem fala é o professor Fabiano Kenji, começando mais uma análise de conjuntura, né, onde o tema dessa semana, ainda vai ser sobre a crise do coronavírus e o desgoverno Bolsonaro. Né. Bom, eu confesso que quando comecei a fazer esses programas, esses vídeos semanais, né, eu tinha a intenção de variar, né, os temas desses vídeos com mais frequência, né. Mas, infelizmente, com os desmandos, né, do presidente fake news Jair Bolsonaro, semana após semana, né, se torna impossível, né, a gente sair desse tema. Né. E o que aconteceu nessa semana é que nós temos um momento que o coronavírus no mundo, né, já está infectando perto de 7 milhões de pessoas no mundo, né, já provocou mais de 400 mil mortes, né, certo? E, nesse momento delicado, Bolsonaro resolve implicar com a contagem, né, oficial de mortes pelo coronavírus no Brasil. Né? Então lembre-se que nós temos essa pessoa completamente desqualificada, que quando viu que não gostou dos dados sobre a queimada na Amazônia, resolveu demitir o diretor, né, do Instituto, né, Nacional de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, né, que tinha divulgado esses dados. Né? Quando não estava gostando dos índices de desemprego, né, ele começou a sabotar o IBGE, que é responsável de, né, fazer a pesquisa sobre os índices de desemprego no país. Né, certo? E, no caso das mortes por coronavírus, ele não age diferente. Né? Então, ele começa a fazer as ações agora para fazer uma maquiagem e ocultação dos dados que ele não gosta sobre o coronavírus. Né? Isso começa, por exemplo, com, né, o secretário de Ciência, né, dentro do Ministério da Saúde, Carlos Wizard, né, que é o bilionário, né, tá certo? Que começou a ganhar sua fortuna através daquela rede de cursos, né, de inglês da Wizard. Né? Ele resolve fazer de conta que é cientista, né, tá certo? E resolve dar orientações para se começar a fazer a maquiagem do número de mortes por coronavírus, que é fazer uma recontagem para que o número total de mortes por coronavírus fique menor do que ele gostaria que fosse. Né? Continua também, né, com outro escândalo que é com o ministro que está na saúde, né, tá certo? Que é o general Eduardo Pazuello, né, também não sabe nada de medicina, né? Nem se cerca por assessores que sabem sobre medicina. Né? Então ele toma a atitude de tirar do ar o site do governo, que passava os dados oficiais da Covid-19, né? Certo? E, na hora que volta, ele resolve ocultar o número total de mortes por coronavírus nos dados oficiais do Ministério da Saúde. Né? Então foram duas atitudes do desgoverno Bolsonaro para tentar esconder o problema do coronavírus do Brasil, já que eles não sabem trabalhar de verdade para conter o coronavírus. Né? Tá certo? Mas isso, né, acabou afetando muito a imagem do Brasil, né? Tá certo? Tornaram mais oficial do que já era, né? A posição do Brasil como um pária, né, no mundo. Né? Então a repercussão foi tão negativa que eles foram obrigados a voltar atrás. Né? E assim que finalmente se revela, né, que o Brasil agora atualmente tem cerca de 672,8 mil infectados, né, e chegou ao número de 35.930 mortes pelo coronavírus. Né? E isso nos leva à questão, né, que nós temos então, né, na presidência do país, né, tá certo? Um presidente que se coloca como aliado do vírus, né, tá certo? Bom, que não faz, age para sabotar todas as medidas para conter o coronavírus, né? Também faz propaganda, né, da cloroquina, né, da hidroxicloroquina como um remédio milagroso, né? Embora ele não tenha a eficiência comprovada em testes, nos testes do lado da ciência. Né, certo? Ele vai lá incentivando aglomerações, né, inclusive carregando criança no colo sem máscara. Né, tá certo? E sem esquecer também aquele momento em que, quando o país tinha alcançado
a contagem de 10 mil mortes pelo coronavírus, ele sai lá comemorando de jet ski. A gente veio fazer o teu churrasco, né, cara? Ah, pega uma cara. Ai, que querido, cara. E aí, tudo em paz aí? Tudo em paz. E todas as ações bizarras de Bolsonaro, né, junto com as ações da sua presidência, né, sempre tentando sabotar as ações contra o coronavírus, né, bom, nos leva a questionar qual teria sido a contribuição de fato, né, de Bolsonaro dentro dessas mais de 35.900 mortes pelo coronavírus. Né. E para estimar qual teria sido essa contribuição, né, uma das formas é comparar a situação do Brasil com a situação de outro país que esteja sendo efetivo no combate ao coronavírus, fazendo exatamente o oposto daquilo que Bolsonaro fez. Né? E desses países que a gente pode usar como exemplo, a gente tem um caso de um país bem próximo ao Brasil, né, que é o caso da Argentina, né, onde o presidente, né, da Argentina, Alberto Fernandes, né, ele adotou as seguintes medidas, né, para conter o coronavírus. A primeira delas, por exemplo, foi decretar uma quarentena rigorosa na Argentina, já no início da pandemia, em 20 de março. Né? Bom, o oposto que foi feito no Brasil, né, que no Brasil, né, não teve nenhuma decretação efetiva de quarentena rigorosa, né, do governo federal, e pelo contrário, tem feito só sabotagens contra estados e municípios que decretaram isolamento social. Né? Também teve, dentro da Argentina, né, com Alberto Fernandes, uma ação coordenada com os diversos setores da sociedade argentina. Tá? Então, essa quarentena rigorosa ela foi feita coordenada junto com os prefeitos, junto com os governadores, junto com as empresas, junto com as indústrias, né, dentro da Argentina. Enquanto no Brasil, né, Bolsonaro só incentivou o conflito, né, que é entrando em disputa com prefeitos e governadores, né, tá certo? Para se opor ao isolamento fraco que esses gestores estavam fazendo no Brasil, né, tá certo? E também incentivando as empresas e indústrias a violar o isolamento social. Né? Outra ação que teve na Argentina, né, foi também que durante a quarentena eles cuidaram de fazer a liberação imediata do auxílio à população mais vulnerável da Argentina. Tá? Assim também como a liberação imediata também do auxílio às pequenas e médias empresas, né, naquele país. Tá? Enquanto no Brasil, o auxílio à população mais vulnerável demorou mais de um mês para sair, por causa dos obstáculos colocados pelos governos Bolsonaro. Né? Certo? E além disso, né, tá bom, ele também esteve pondo barreiras também para os auxílios às pequenas e médias empresas, né, porque a prioridade dos governos Bolsonaro com Paulo Guedes foi liberar imediatamente 1,2 trilhões, não para as pequenas e médias empresas, mas para os grandes bancos do Brasil. E tudo isso, né, teve como consequência, né, a constatação óbvia, né, de que o número de mortes por coronavírus no Brasil ele é muitas vezes superior ao número de mortes por coronavírus na Argentina. Né? Certo? E quando é questionado sobre esse assunto, né, aí Jair Bolsonaro volta a adotar aquela tática de inventar uma desculpa para desviar a atenção do problema. Né? Foi o primeiro deles, falar que não, você devia, em vez de usar o número de mortes por coronavírus, devia usar o número de mortes por milhão de habitantes. Né? Tá certo? Outra coisa que ele falou também, para comparar a situação do Brasil com a questão da Suécia, né? E pela versão deles, né? Tá certo? Seria um país que teria sido efetivo no combate ao coronavírus sem adotar isolamento social. Né? Mas essas duas desculpas caem por terra com uma simples constatação que foi feita, por exemplo, pelo jornal Folha de São Paulo, né? Que foi a antiga aliada de Jair Bolsonaro desde sua eleição, né? Mas agora está em conflito com Bolsonaro agora. Né? Certo? Então eles fazem esse vídeo, né, contestando essas duas afirmações de Bolsonaro. Presidente, o que na opinião do senhor explica o Brasil ter 12 mil mortos e a Argentina ter 320 pelo Covid? É só você fazer a conta por 1 milhão de habitantes, tá?
Vamos falar da Suécia? A Suécia não fechou. Então, desse vídeo, né, bastante instrutivo, né, feito pela TV Folha, né, então nós temos, né, que mesmo nessa contagem que Bolsonaro sugeriu de contar o número de mortes por milhão de habitantes, que até está correto também, né, tá certo? Mesmo nessa contagem, você tem que o número de mortes por milhão de habitantes na Argentina ela é muito menor, né, ao número de mortes por milhão de habitantes no Brasil, que é muito menor ainda que o número de mortes por milhão de habitantes na Suécia. Devia ser o exemplo modelo de Jair Bolsonaro, né? Mas lembrando que esses aí são dados lá ainda de 15 de maio. Lembra que esses dados são atualizados semanas após semanas devido à propagação rápida do coronavírus, né? Então vamos analisar esses dados agora usando os dados mais atualizados, né, da data desse vídeo que a gente está fazendo hoje, que seria a data de 7 de junho. Né? Então, vocês pegam essa tabela aqui, que nós temos então agora, né, comparando aqui a situação da Argentina, Brasil e Suécia em 7 de junho. Né? Então, nessa tabela, você tem então aqui, no caso da Argentina, ela tem 22.020 infectados e 656 óbitos. O Brasil, né, já tinha falado nesse vídeo, está atualmente com 672.846 infectados e 35.930 mortos, né, pelo coronavírus. E a Suécia tem 44.730 infectados e tem 4.659 óbitos pelo coronavírus. Né? Aí nessa tabela eu já coloquei também como seria o número de habitantes por milhão, né, número de milhões de habitantes para cada país também. Então, a Argentina tem cerca de 44,59 milhões de habitantes, o Brasil 210,1 milhão de habitantes, né? E a Suécia 10,23 milhões de habitantes. Né? Então faz a conta de mortes por milhão de habitantes, né? Aí você vai ter então que, no caso da Argentina, né, tá certo? Você tem então, atualmente, dia 7 de junho, né? Ela tem cerca de 14,71 mortes por milhão de habitantes. Né? Bom, o Brasil tem 171 mortes por milhão de habitantes. Tá? E a Suécia tem 455,4 mortes por milhão de habitantes devido ao coronavírus. Tá? Bom, então, mesmo nos dados atualizados, tá? O número de mortes na Argentina ainda é muito menor que no Brasil, que é ainda muito menor que o da Suécia. Mas, além de atualizar os cálculos, né, dessas taxas de morte por milhão de habitantes, comparando entre o Brasil e a Argentina, tá, vamos seguir um pouco mais em frente, né, e a partir dessas taxas também fazer uma estimativa de qual seria o número de mortes por coronavírus no Brasil se tivesse adotado as mesmas medidas da Argentina, né, da quarentena rigorosa. Né. Para isso, então, vamos pegar o seguinte, vamos assumir que se o Brasil tivesse adotado as mesmas medidas, né, da quarentena rigorosa lá da Argentina, né, vamos assumir que ele teria a mesma taxa de mortes por milhão de habitantes. Então, vamos pegar lá a taxa de mortes por milhão de habitantes, né, de 14,71, né, certo? Da Argentina, vamos assumir que esteja acontecendo no Brasil também, né, e multiplica pelo número de habitantes do Brasil, que é 210,1 milhões de habitantes. Né? Fazendo essa multiplicação, tá, você chegaria no resultado então de que o número de mortes no Brasil, né, adotando as medidas lá da Argentina, teria uma estimativa de 3.090 mortes. Né? Bom, e vamos comparar então esses resultados. Então você tem o quê? Atualmente nós temos o número de mortes por coronavírus no Brasil. Com o desgoverno Bolsonaro é 35.930 óbitos, né? Certo? Aí agora, as mortes no Brasil, se tivesse adotado as mesmas medidas da Argentina, então teria uma estimativa de 3.090 óbitos. Né? Faz a diferença entre os dois, né? Aí você teria então uma estimativa de que, por conta do desgoverno Bolsonaro, tá, você estaria tendo 32.840 mortes
a mais, né, por não ter adotado a quarentena rigorosa desde as primeiras semanas. E só relembrando de novo que essa última cálculo que nós fizemos é apenas uma estimativa, né? Mas é uma estimativa que dá ao menos uma ideia da ordem de grandeza da tragédia que estamos tendo aqui no Brasil, tá? Onde temos então que por conta apenas do desgoverno Bolsonaro, por causa das suas ações de sabotagem ao combate ao coronavírus, as suas atitudes desumanas e completa falta de consideração à população brasileira, tá? Então você tem que, no Brasil nós estamos tendo então mais de 32 mil mortes que poderiam ter sido evitadas, tá? Se o desgoverno Bolsonaro tivesse seguido uma quarentena rígida desde as primeiras semanas da pandemia, né? E o que mostra a razão pela qual, aquilo que eu já falei nos dias anteriores, de que o fora Bolsonaro, tá, ainda é uma ação necessária para a sobrevivência da nação. Tá? Porque enquanto tiver Bolsonaro na presidência, tá, nós nunca teremos um combate efetivo para conter o coronavírus no Brasil. O que nos leva também a um outro problema, tá? Porque além de nos lamentarmos, né, por todas essas mortes a mais, né, que poderiam ter sido evitadas, nós temos que preocupar também com a próxima onda de mortes desnecessárias que podem estar acontecendo daqui para frente, né? Isso porque estamos tendo ainda ação, né, tá certo? Daqueles empresários, né, podres de rico, né, os mais ricos do país, né, que são aliados a Bolsonaro, estão fazendo pressão sobre as prefeituras e os governos estaduais para acabar com o isolamento social. Bom, isso que nos leva, por exemplo, né, à constatação de que o Brasil, indo na contramão do mundo, está flexibilizando a quarentena em praticamente todo o país, tá? Ainda durante a fase de crescimento cada vez mais acelerado do coronavírus no Brasil. Bom, e infelizmente é o que está acontecendo também no estado do Tocantins, tá? Onde temos, por exemplo, em Araguaína, que é a cidade que tem o maior número de infectados do estado, tá? Tem que o prefeito Ronaldo Dimas, tá, decidiu soltar um decreto fazendo a reabertura do comércio a partir do dia 8 de junho. Né? Em outra cidade, por exemplo, em Palmas, capital do estado, tá, que tem a segunda maior número de infecções por coronavírus do estado, a prefeita Cíntia Ribeiro soltou um cronograma, né, de reabertura do comércio também, né, onde a partir da 8 de junho, ou seja, a partir dessa semana também, né, você estaria tá planejada a reabertura do comércio e de parques na cidade, né, e a partir do dia 15 de junho está programada a reabertura de shoppings e academias. Né, para vocês verem o nível de responsabilidade que está tendo, tá, sobre todas as prefeituras que estão cedendo à pressão das pessoas mais ricas do país e aqui do estado do Tocantins. Né. E junto com tudo isso ainda, você tem que a Secretaria de Educação do estado do Tocantins, né, acabou de soltar também um cronograma de retorno às aulas nas escolas. Né, de novo, agora nesse momento que estamos ainda em crescimento da pandemia. Né, onde você tem, então, eles programaram a partir do dia 29 de junho, ter parte dos estudantes, né, dos últimos anos do ensino médio, do último ano do ensino médio, tendo, né, aulas à distância. Né, e depois, né, a partir de agosto, esses mesmos alunos passariam a ter também aulas presenciais. Né. Uma atitude, né, precipitada, tá, porque ainda estamos na metade inicial da curva de transmissão do coronavírus, né, e qualquer pessoa que trabalha com modelo matemático, principalmente na área de biológicas, né, ou dinâmica de população, sabem que a estimativa que se faz na parte inicial da curva, né, estimando onde termina a curva, né, ela tem mais chance de erros, né, porque tem muita coisa que pode acontecer no meio do caminho que pode atrapalhar essa estimativa. Né. Como, por exemplo, a reabertura do comércio que está acontecendo agora em Tocantins. Né. Tá certo? O mais correto seria ter esperado passar o pico da pandemia
analisar a forma como a curva de transmissão do coronavírus está caindo, tá? Que aí você pode fazer uma estimativa mais precisa, né, de quando estaria acabando a pandemia. Tá? Aí você poderia fazer um cronograma de retorno às aulas. Tá? Então, ao fazer, agora nesse momento, nessa fase inicial, né, de crescimento da curva do coronavírus no Tocantins, então o governo Mauro Carlesse, né, está basicamente em sua essência, não importa a justificativa que fala, em sua essência, então ainda está agindo na base do achismo, tá? E na base da torcida de que o vírus vai embora nas datas que eles definiram nesse decreto. Certo? Só está faltando, né, combinar isso diretamente com o vírus. Para mostrar para vocês a situação crítica que nós estamos chegando ainda nesse momento. É um combate que devemos fazer, de novo, para evitar a próxima onda de mortes desnecessárias no país e aqui no estado do Tocantins. E novamente nós encerramos o vídeo dessa semana. Né? Relembrando de novo, se vocês gostaram desse vídeo, então, dentro do canal do YouTube, vocês apertam o botão de curtir, que é aquele sinal de positivo, na parte de baixo aí do vídeo, né? Abaixo do vídeo. Né? Também compartilhe o vídeo o maior número de vezes possível. Tá? E se vocês estiverem interessados, também se inscrevam no canal, tá? para terem acesso mais rápido aos últimos conteúdos lançados aqui por esse espaço. Então, novamente agradeço a atenção de todos vocês. Nos veremos novamente na semana que vem.